Ó, tá gravando, viu? Olha aí, ó. Pessoal, o que vocês precisam saber do capítulo 24 aqui, ó? Vocês conhecem fração aí desde o quinto ano, né? Lembra que vocês faziam atividade com bolo, pizza, cortar pedaços, né? Então, vamos pegar uma fração bem simples aqui, ó. 3 quintos, certo? Aqui tu tem que saber o nome delas. O número de cima se chama numerador, tranquilo? E quem é que lembra para mim, por favor, o número de baixo, como é que se chama? É denominador? Isso, o cara que está embaixo tem um nome assim. Foram batizados assim, né? Denominador. Tá? Então, ó, se a gente pensar em 3 quintos, lá no quinto ano vocês faziam muito desenho, né? É tipo assim, ó, tu pegar vamos pegar uma parte, um bloco retangular e dividir em 5 partes, tá? Beleza? E aí, o que significa esse 3 quintos? Por exemplo, é uma barra de chocolate, né? O Mateu pegou 3 quintos dessa barra de chocolate. Ó, então ele pegou um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Então aqui é a fração 3 quintos. E os 2 quintos... Mateu, tu tem um irmão ou irmã? Ele deu para... Tenho. Tem? Então tá. Ele deu para o irmão dele, ó. Ele deu essas duas barrinhas para o irmão dele, vamos dizer. Qual é a fração que ele deu para o irmão dele? Ou irmã, tanto faz. Que fração é essa das barrinhas que ele deu para o irmão dele? 2 quintos. 2 quintos. Ó, viu? Beleza? Então tá, porque aqui o todo é o denominador, né? E a parte é o número que está em cima, o numerador. Tranquilo até aí? Agora, isso aqui vocês faziam muito no quinto ano, só para a gente estar lembrando aí, tá? Beleza. Agora aqui, o que a gente precisa saber no sexto ano? Que vem a gente já fez um pouco, tá? A gente precisa saber escrever essa fração 3 quintos em número decimal. É isso que eu preciso saber agora aí por enquanto. Eu já passei isso aqui para vocês no início do ano, a gente trabalhava até com porcentagem. Quem é que lembra aí para mim como é que eu transformo uma fração em número decimal? Ninguém lembra? Vou lembrar então. Para transformar uma fração em número decimal, tu vai fazer uma continha de divisão. Ou seja, tu vai dividir o número de cima pelo número de baixo. Certo? Então aí 3 quintos, tu tem que armar a continha. Ó, sempre o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, no caso aqui, ó, 3 quintos, tu vai fazer 3 dividido por 5. Quando um dividendo é menor do que o divisor, o que a gente faz? A gente coloca um zero e um 0, lá para ficar maior. Tranquilo até aí? E aí tu faz a divisão. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, resta 0. Resposta. A forma decimal da fração 3 quintos, ó, fração 3 quintos, em forma de número com vírgula, que a gente fala número decimal, quanto que deu? 0,6. Ó, viu? Da mesma maneira, se eu quisesse transformar a parte que o Mateus deu do chocolate pro irmão dele lá, ó, 2 quintos. Quem é que sabe me dizer, sem fazer divisão, quem é que sabe me dizer qual o número decimal é? 0,4. Tá? Por que é 0,4? Para dar a barra toda, ó. Para dar o 1 inteiro. Porque você já sabe que 0,6 mais 0,4 é igual a 1. Tá? Então, sempre a soma das partes tem que dar 1 inteiro. O 1 significa inteiro aí. Tá? O 1 significa inteiro. Então, claro, ó, 3 quintos é a parte que o Mateus pegou, 3 pedacinhos. 2 quintos é a parte que ele deu para o irmão dele. Claro que é 0,4. Mas só para confirmar, eu vou fazer a conta aqui para vocês, ó. 2 dividido por 5. Sempre é o de cima dividido pelo de baixo. Quando está menor, o que a gente faz mesmo? Coloca um 0 e um 0, lá, ó. Beleza? E aí, quanto que é 20 dividido por 5? 4. 4 vezes 5, 0,4. Resto 0. Beleza? Tranquilo, então, de transformar a fração em número com vírgula? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber bem a partir de agora. Tá bom? Vamos ver o outro exemplo, ó. 12 quintos. Como é que eu transformo 12 quintos em número com vírgula? Divide. 12 dividido por 5. Ó, tem que saber fazer conta de divisão só, tá, pessoal? Eu preciso botar 0, nesse?
Não, né? Por quê? Porque o dividendo já é maior. Então tá. Que número vezes 5 dá perto de 12? 2. 2 vezes 5, 10. Quanto que sobra? 2. 2. Acabou a divisão? Não, não acabou. O que eu tenho que fazer? Eu vou continuar fazendo a divisão. Se o resto é menor do que o divisor, eu coloco o zero e a vírgula lá. É. Tá? E aí agora eu penso, que número vezes 5 dá 20? 4. 4 vezes 5, 20, e o resto zero. Então a pergunta, ó, qual é a forma decimal da fração 12 quintos? 2,4 é a forma decimal. Ó. Beleza? Tranquilo até aí? Tá, agora eu quero que vocês me falem uma coisa. Isso aqui eu acho que vocês viram no quinto ano, mas muito pouco, agora não vou me lembrar. Eu vou pegar essa fração aqui, ó, que é a fração lá do chocolate do Mateu, e essa fração aqui, ó, 12 quintos, que eu peguei ali agora. Quem é que sabe me dizer a diferença dessas duas frações? O denominador é igual, né? Mas na primeira, isso, ó. Na primeira, o numerador é menor. E na segunda, o denominador é maior. Então vamos lá. Quando o numerador é menor do que o denominador, ela é chamada fração própria. Beleza? Isso aqui é importante. Importante que tem exercício aí na apostila, não é tanto importante saber fazer conta com fração. E a outra, quando o numerador é maior, ela é chamada, quem é que lembra? Fração imprópria. Muito bem. Olha aí, ó. Fração imprópria. Então, tu viu a diferença de fração própria e imprópria? Fração própria é quando a parte todo, né? É a parte de alguma coisa. Ó, o numerador é menor. Beleza? 3 quintos, 4 décimos, 7 nonos. Ok? Agora, quando o numerador é maior, ela é chamada de fração imprópria. Só que a fração imprópria aqui tem mais detalhes, tá? Ó, quais são os detalhes da fração imprópria? A fração imprópria, tá? Ela pode ser classificada como aparente. Quando é que uma fração é aparente? Aparente significa assim, parece, né? É quando dá divisão exata, tá, pessoal? Divisão exata. Ó, um exemplo de fração aparente. 12 quartos. Ó, 12 quartos é uma fração aparente. Por quê? Porque se eu fizer a divisão do número de cima pelo número de baixo, vai dar uma divisão exata. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. Ó, viu? Viu só? Mas é uma fração imprópria. Beleza? Outro exemplo de fração aparente, quem é que sabe me dizer aí? Que deu uma divisão exata. 10 quintos, professor? Não entendi. 10 quintos? Pode ser, olha lá, ó, 10 quintos. É uma fração aparente, imprópria, né? Porque o número de cima é maior do que o número de baixo. Né? Então, quando o número de cima é maior que o número de baixo, é fração imprópria. Só que em alguns casos ela é classificada como aparente. Por quê? Porque a divisão dá exata. Ok? Outra coisa que envolve fração imprópria é uma coisa que vocês já ouviram falar, creio eu, acho que sim, que é o chamado número misto. Lembra do número misto? O número misto é aquele que é assim, ó, é quando misturado uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 3, 1/4. Quem é que lembra disso? Já viram no quinto ano. Onde é que aparece esse tipo de número misto assim? Oh, lembra, né? Esse número misto vocês viam muito aonde? Vocês veem muito aonde? Em receita. Em receita que aparece isso aí, não aparece mais em lugar nenhum, muito difícil, né? Ó, 2 xícaras e meia, 3 xícaras e 1/4. Olha ali, ó. O que significa Ô, professor, isso? Fala. às vezes eu não entendo, né, esses negócios na receita. Eu só pego e faço a mesma medida de cada ingrediente. É tipo, tem isso de ingrediente. Aí eu pego uma xícara e
passo, assim, sabe? Medida Mas só tem da que tomar xícara. cuidado, porque se alguma receita aí pode dar errada, viu? Se algum ingrediente aí, né, que Às influencie vezes eu peço muito. ajuda pra minha mãe. Então o número misto é assim, ó. O número misto, essa parte aqui da frente, ó, é a parte inteira, né? É a parte inteira do número misto. E essa aqui é a parte fracionária, que entre aspas é a parte quebrada, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, se isso aqui fosse uma receita, ó, 3, 1/4, é assim que a gente lê, né? 3, 1/4 de farinha, sei lá, xícara de farinha, né? Xícara de farinha ou açúcar, tanto faz, não vai fazer diferença, né? Então significa o quê? Que tu vai botar 3 xícaras cheias e 1/4 de xícara. O que é 1/4? Tu pega a xícara e divide em 4 partes, aí tu põe uma parte só. Tá? Então essas coisinhas do número misto aí vocês devem lembrar também. Eu vou lembrar para vocês aqui o número misto, como é que funciona o procedimento, tá? Ó, número misto. O número misto, então, ó, 3, 1/4. Como é que tu transforma ele em fração imprópria, né? Que é aquela que o número de cima é maior. Tu vai fazer assim, ó. Tu conserva o denominador. Como é que tu vai achar o numerador? Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai fazer 3 vezes 4. 12. Ah, tá, professor. 12 mais 1. Então, tu multiplica pelo número da frente e soma com o número de cima. Olha só. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Está aí a fração imprópria, ó. 13/4. Mas não é a fração aparente. Por que essa fração aqui não é aparente? Quem é que sabe me dizer? Professor, Fala. Porque o que vocês estão ela não estudando? é. Só um pouquinho, Fefe. Tá gravando, depois eu te explico. Por que 13/4 é uma fração não é aparente? Porque ela não é uma divisão exata? Muito bem, não é divisão exata, viu? Então não tem como a fração aparente ser número misto. Número misto é só fração imprópria, tá bom? Tá, agora se eu tenho ao contrário, ó, eu tenho essa fração, vamos pegar aquela lá do 12 quintos, ó. Como é que eu transformo 12 quintos em número misto? Ó, como é que eu transformo em número misto? Vai fazer assim, ó. O denominador continua o mesmo, não tenho o que fazer, tá? Continua 5. Eu tenho que descobrir a parte inteira, que é o número da frente, e a parte quebrada, que é o numerador da parte fracionária, né? Tu vai fazer assim, ó, 12 dividido por 5, certo? Quanto que é 12 dividido por 5? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Quanto é que sobra? 2. Então, ó, o resto é o numerador. E o quociente é a parte inteira. Aqui, por coincidência, deu a mesma coisa, ó. Mas quer ver que dá certo? 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Vamos fazer outra aqui para não confundir, ó. Vamos pegar 17 quartos. Ó, 17 quartos é uma fração própria ou imprópria? Professor, Imprópria? Ó, 17 quartos é uma fração própria ou imprópria? Imprópria. Imprópria, muito bem. Imprópria. Então, as frações impróprias, elas são classificadas em aparentes ou número misto, viu? Quando é que uma fração é aparente? Quando tu faz a divisão da exata. Número misto é quando não dá exata. No caso, 17 quartos dá divisão exata? Não, não dá divisão exata. Então, vou transformar em número misto. Ó, 17 dividido por 4. Que número vezes 4 dá perto de 17? 4. 4 vezes 4, 16. Quanto é que sobra? 1. Então, é o que eu falei para vocês, ó. O denominador continua o mesmo. O resto é o numerador. E o quociente é a parte inteira. Tá aqui, ó. Olha a fração 17 quartos escrita na forma mista. Tá? Tá aqui, então, ó, a forma mista, número misto, e aqui também número misto. Aí. professor, Beleza? eu não entendi. Não entendeu o quê? Quem que não entendeu? Isso que você acabou de explicar, Fefe. Eu estou transformando em número misto. Eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo. 17 dividido por 4. Dá 4. 4 vezes 4, 16. Sobra 1. O resto é o numerador da fração. Ó. 1, tá aqui. Ó. Peraí, depois que você divide com um número misto, aí você tem que fazer o número do resultado vezes ele mesmo? Sim, mas aí se tu quiser fazer o processo inverso, que é transformar o número misto, ó, isso aqui é um número misto. Ó,
por exemplo, isso aqui é um número misto, 5 2/3. É um número misto. Agora, se tu quiser descobrir que fração é, tu vai fazer esse procedimento. Tu multiplica como é que pelo divide número o da número frente. misto, professor? Cara, eu não tô dividindo o número misto. 5 dividido por 2 e 5 vezes 3, é isso? Não, cara, deixa eu terminar de falar. Para te descobrir esse número misto, de qual fração ele veio, tu vai multiplicar pela parte inteira, porque número misto, o número da frente, você chama a parte inteira. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Aí, ó. Professor, calma aí. O senhor repete o número de baixo e você... O denominador continua o mesmo. E aí você coloca ele lá antes da fração ou você que acha esse resultado? Sim, tu vai multiplicar pela parte inteira, que é o número da frente, e vai somar com o numerador. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Esse aqui é o procedimento para transformar o número misto em fração imprópria. Não, mas eu tô falando do procedimento de transformar a fração no número misto. Então, tu só divide. O denominador vai continuar o mesmo. Ó, o denominador continua o mesmo. O quociente, que é o resultado, fica na frente. E o resto é o numerador. Dá lá 1, ó, resto. Tá? É assim que funciona. Beleza? O que eu vou cobrar de vocês agora numa atividade da apostila? Vocês vão transformar as frações em número com vírgula. Só isso por enquanto. Tá? Então tá. Então o que a gente viu aí rapidão para finalizar? Ó, a gente lembrou a fração, que é a parte de alguma coisa. No caso, a gente deu o exemplo da barra de chocolate. O Mateus pegou 3 partes e deu 2 partes para o Mano, ou para a Mana, agora não peguei muito bem como é que é, não vai fazer diferença. Então ele ficou com 3/5 e deu 2/5 para o irmão. Olha o barulho, faz favor aí. Desliga o microfone, faz favor. Obrigado. Tá? Então, ó, 3/5, 2/5. Então, aí, o que eu ensinei para vocês aqui? Lembrei, né? Porque isso aqui vocês já sabem fazer, ó. Transformar fração em número com vírgula. Tem um monte de exercício assim a gente vai fazer ali, ó. Como é que transforma uma fração em número com vírgula? Eu tenho que fazer conta de divisão, tá? Sempre é o número de cima dividido pelo número de baixo. Depois, eu classifiquei as frações para vocês, ó. Tem 2 tipos de frações. Tem as frações próprias e as frações impróprias. As frações próprias são aquelas que o numerador é menor do que o denominador, que é uma fração própria, propriamente dita, né? É a parte de alguma coisa. E as frações impróprias. As frações impróprias são aquelas que o numerador é maior, tá? Só que as frações impróprias... A fração própria é que o numerador é menor e a fração imprópria é ao contrário? É isso que eu falei, exatamente. E aí as frações impróprias, ela pode ser aparente, né? Que são aquelas que a divisão é exata, né? Ó, 12/4. 12 dividido por 4 é 3. 10/5, que foi o exemplo que a Ana deu, dá 2. Ó, 24/4 é uma fração imprópria aparente. Por quê? Porque 24 dividido por 4 é 6. Então, toda fração que for imprópria e da divisão exata, ela é uma fração aparente. E tem os números mistos, né? Os números mistos aí que eu dei o exemplo que aparece muito em receita, ele está dividido em parte inteira, que é o número que está na frente, e a parte quebrada, né? Que é a parte fracionária que aparece depois. Aí eu lembrei vocês qual é o procedimento para transformar número misto em fração e fração em número misto. Peraí, professor, como é que faz esse número misto aparente aí? Cara, é só multiplicar e somar com o número de cima. Ah, tá. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Tá aí. Tá? Beleza. Encerrando. Peraí, professor, me fala uma coisa. Aquele misto ali, ó, do lado que você fez, aquele 12/5, que deu 2. Por que deu 2? Eu não entendi. Cara, porque a divisão, ó. Que número dividido por... que número vezes 5 dá perto de 12? 2. 2 vezes 5, 10. Sobrou 2. É que aqui deu coincidência dos dois números ser iguais, cara. Tá. Tá bom? Ó, 17/4. 17 dividido por 4. Que número vezes 4 dá perto de 17? 4. 4 vezes 4, 16. Sobrou 1.
Sempre o quociente é a parte inteira e o resto é o numerador. Vamos lá, vamos praticar aí agora. Pera aí, volta lá,